Oi, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a estática fetal. E o que vem a ser estática fetal? Bom, estática fetal nada mais é que o estudo das diversas relações que o feto tem e desenvolve com o útero materno. Bom, para a gente começar a entender essas relações, nós precisamos conhecer os diferentes tipos de bacia que existem. A ginecóide, por exemplo, é uma bacia tipicamente feminina e que se caracteriza por ter um estreito, superior arredondado e um diâmetro transverso máximo, onde promontório e pub se encontram afastados. Ela está presente em mais ou menos 50% das mulheres. Já a antropóide, ela tem um estreito superior que é elíptico, tá? E um diâmetro transverso máximo diminuído, mais próximo ao pub. No caso da androide, que é a bacia tipicamente masculina, o estreito superior ele é levemente triangular e tem um diâmetro transverso máximo mais próximo do sacro do que do pub. Acontece em 20% dos casos. Por fim, nós temos a bacia platipeloide, com estreito superior ovalado e com um diâmetro transverso máximo aumentado. Na verdade, é uma pelve achatada, É a pelve dos macacos, encontrada nos macacos, e acontece em 5% das mulheres. Além dos tipos de bacia, é importante nós conhecermos também a cabeça fetal e entendermos a importância das fontanelas, das suturas, dos seus diâmetros e circunferências, pois é desta forma que nós vamos começar a entender o mecanismo de parto. Em relação às suturas, nós vamos ter a sutura sagital ou interparietal, a sutura metópica ou médio-frontal ou interfrontal, a sutura coronária, que também é chamada de frontoparietal, e a lambdoide ou occipito parietal. Muito bem. Já em relação às fontanelas, nós vamos ter a fontanela bregmática, que é a fontanela anterior, grande fontanela ou quadrangular, que é a confluência das suturas metópica, sagital e coronária. E ela tem essa forma, então, quadrangular, Ela não desaparece durante o parto. E eu tenho uma outra fontanela, tá? Que é a lambda, chamada de occipital ou posterior, que tem uma forma triangular e que é, na verdade, a confluência das suturas sagital com occipito parietal. Essa fontanela ela vai se deformar no trabalho de parto e vai formar o compasso de Varney. E é através deste ponto de referência que nós vamos, acompanhar o desenvolvimento da cabeça fetal na descida do canal de parto. Bom, ainda nós temos as fontanelas pitério, que é a temporal anterior, e astério, que é a temporal posterior. Essas fontanelas elas não são identificadas pelo toque, ou seja, elas não têm importância durante o acompanhamento do trabalho de parto. Agora, nós vamos entender os principais diâmetros da cabeça fetal que interferem diretamente no mecanismo de parto. São eles os anteroposteriores, os transversais e os verticais. Bom, chama atenção aqui para o maior e para o menor diâmetro. Por isso a importância da flexão da cabeça, objetivando diminuir esses diâmetros de forma a encaixar na pelve a cabeça adequadamente. Então eu tenho o maior diâmetro, que é o occipito mentoniano, que mede de 13 a 13,5 centímetros, e tenho o menor diâmetro, que é o suboccipito bregmático, que mede 9,5 centímetros. Então, aqui estão demonstrados todos esses diâmetros e a importância, da flexão da cabeça para ajustar, o menor diâmetro da apresentação no maior diâmetro da pelve. Bom, quanto aos diâmetros transversais, nós temos o biparietal, o bitemporal e o bimalar. Observem que o maior diâmetro transversal, que é o bitemporal, ele mede 9,5 centímetros, ou seja, ele não ultrapassa o menor diâmetro anteroposterior, ou seja, não tem problemas de encaixamento da cabeça quando a gente fala dos diâmetros transversais. O mesmo ocorre com os verticais. Então, aqui eu tenho o bitemporal, o biparietal e o bimalar. Bem, vamos entender agora as diversas relações que ocorrem do feto com o útero materno. Atitude fetal significa a relação das diversas partes que o feto tem entre ele mesmo. É como ele, se relaciona com ele. Tá? A gente tem que observar que o feto normalmente ele mede 50 centímetros a termo e a cavidade uterina 30 centímetros. Então, obviamente, ele tem que dar o jeitão dele lá para poder caber dentro da cavidade uterina. E o que acontece, então?
ele adota, tá, uma atitude de flexão generalizada, ou seja, a cabeça fletida sobre o tronco e os membros inferiores sobre o abdômen. Então, é isso aqui que a gente vê, uma flexão, né, generalizada. Bom, já a situação é a relação entre o maior eixo uterino com o maior eixo do feto. Ela pode ser longitudinal, que é a mais frequente, ela pode ser transversal e ela pode ser oblíqua, que na verdade é uma forma de transição entre a longitudinal e a transversal. Então, aqui a gente tem o maior eixo do útero com o maior eixo do feto, situação longitudinal, o maior eixo do útero com o maior eixo do feto, situação longitudinal, idem, o maior eixo do útero com o maior eixo do feto, situação longitudinal. Aqui a gente já vê uma coisa diferente. O maior eixo do feto, ele é transverso ao maior eixo, né? Ele é perpendicular ao maior eixo do útero. Então, aqui a gente tem uma situação transversal. Já a posição é a relação do dorso fetal com o lado direito ou esquerdo da mãe. Tá? Então, aqui eu tenho um dorso lateral esquerdo. A apresentação é a região que se coloca na área do estreito superior. Ela pode ser cefálica, pélvica ou córmica quando o ombro está alocado no estreito superior. Então, aqui eu tenho uma situação longitudinal, porque os eixos uterino e fetal são coincidentes, e uma apresentação cefálica, porque é a cabeça que se encontra no estreito superior. Aqui eu tenho uma cefálica, idem. Aqui eu tenho uma pélvica, porque a pelve se aloca no estreito superior. E aqui uma situação, né, transversal, com uma apresentação córmica. Bem, em relação às apresentações cefálicas, o que a gente diz? Elas podem ser fletidas, que é a grande maioria, até porque eu já disse anteriormente que é importante que o feto, entende, se flexione para poder caber dentro do útero adequadamente. Mas eu tenho também as defletidas, e dependendo do grau de deflexão da cabeça, eu vou ter a apresentação defletida de primeiro grau, que é a bregmática, a defletida de segundo grau, que é a de fronte, e a defletida de terceiro grau, que é a apresentação de face. Então, aqui está demonstrado. Aqui a primeira é uma cefálica fletida, e aqui nas subsequentes eu tenho a defletida de primeiro grau, a defletida de segundo grau e a defletida de terceiro grau. Tá? Bem, em relação à apresentação pélvica, ela pode ser completa, tá? Quando toda a cintura pélvica está alocada, né, no estreito superior, então eu consigo identificar pelo toque as nádegas, né, o pé e a perna, e a incompleta, quando partes da cintura pélvica estão alocadas no estreito superior. Então, eu tenho o modo de nádegas, o modo de joelhos e o modo de pé. Muito bem, então aqui, né, eu tenho uma pélvica completa, onde eu toco o bumbum, as perninhas e o pé, e aqui as variedades de pélvica incompleta, né? Aqui é só o pezinho, e aqui é só o bumbum. Então, modo nádegas e modo pé. E aqui eu tenho uma transversa, né, córmica. Muito bem. Idem aqui, né, uma variedade nádegas e uma variedade pé. Bem, o que vem ser a altura da apresentação? A altura da apresentação é o local onde a cabeça ou a apresentação, né, do bebê se encontra em relação à pelve. Então, ela pode ser alta, também chamada de móvel, quando essa apresentação não toma contato com o estreito superior. Ela pode ser ajustada quando ela ocupa a área do estreito superior, ou ela pode ser insinuada quando a maior circunferência da apresentação transpôs a área do estreito superior. Tá? A fixa, na verdade, é uma ajustada que não se mobiliza. Ela não chegou ainda a insinuar, tá? Mas você não consegue mais mobilizar quando você, através do toque, né, mobiliza essa apresentação, no caso, a cabecinha do bebê. Então, a altura da apresentação, ela é medida, ela é aferida, ela é verificada de duas maneiras. Através dos planos de Dely,
Tá? Os planos de Delis, eles tomam por base as espinhas ciáticas, como o plano 0. E você denota centímetros negativos para a parte de cima e centímetros positivos para a parte de baixo. Então, se a apresentação tiver a 2 centímetros antes de alcançar a espinha ciática, você diz que é menos 2 de Delis. Se a apresentação tiver 1 centímetro depois das espinhas ciáticas, abaixo, né, no canal de parto, em relação ao assoalho pélvico, você diz que ela é mais 1 de Delis. E assim você vai acompanhando a descida da cabeça fetal sobre o canal de parto. Muito bem, aqui outra exemplificação dos planos de Delis. Então, o plano 0 ele fica a nível das espinhas ciáticas, centímetros negativos para cima, centímetros positivos para baixo. Bem, outra maneira da gente avaliar a altura da apresentação e, consequentemente, a descida da cabecinha do bebê no canal de parto são os planos de Rodgkin. Os planos de Rodgkin, eles traçam linhas paralelas, tá, a partir da borda superior da sínfise púbica em relação ao promontório. Tá? Então, vamos observar aqui. O primeiro plano é uma linha que sai da borda superior da sínfise púbica em relação ao promontório. Depois eu tenho planos paralelos, tá? O segundo em relação à borda inferior da sínfise púbica, o terceiro a nível das espinhas ciáticas e o quarto no assoalho pélvico. Muito bem. Então, aqui a gente observa os planos de Rodgkin. Bem, o objetivo é que a cabecinha do bebê vá descendo pelo canal de parto. E eu tenho que acompanhar, então, né, através da altura de apresentação ou dos planos de Rodgkin ou dos planos de Delis, se esse trabalho de parto está evoluindo adequadamente. Né? Bem, mas como que o bebê ele desce no canal de parto? Como é que ele faz, né, para alcançando, né, gradativamente essa descida? Ele se utiliza de um mecanismo chamado de assinclitismo. O que é o assinclitismo, gente? O assinclitismo são movimentos de lateralização da cabeça do bebê. Então, ora ele vira para a direita, ora ele vira para a esquerda, e dessa maneira ele vai então vencendo o desfiladeiro pélvico e descendo pelo canal de parto. Existem 2 tipos de assinclitismo. O assinclitismo posterior, chamado obliquidade de Litzmann, e o assinclitismo anterior, chamado obliquidade de Nageli. Vamos entender isso aqui, gente. Olha, o assinclitismo de Litzmann, nós temos então a sutura sagital, ela fica mais próxima do pube, tá? Então a sutura sagital ela fica mais próxima do pube, e quem entra primeiro no desfiladeiro pélvico é o parietal posterior, por isso o nome de assinclitismo posterior. Já no assinclitismo anterior, a sutura sagital ela está mais próxima do sacro, ou seja, é o parietal anterior que entra primeiro no estreito superior, por isso o nome assinclitismo anterior. Muito bem, então aqui a gente tem uma representação gráfica exatamente disso. Quando a sutura sagital está equidistante do pube e do sacro, nós temos um caso de sinclitismo. Quando a sutura sagital está mais próxima do pube, nós temos um caso de assinclitismo posterior. O parietal posterior entra primeiro. E quando nós temos um caso onde a sutura sagital está mais próxima do sacro, nós temos um caso de assinclitismo anterior. O parietal anterior entra primeiro. Muito bem. Outra coisa importante é nós sabemos a variedade de posição. Se o bebê tem que descer pela pelve e ele realiza movimentos de lateralização da cabeça, né? E ele vai descendo e nessa descida ele tem que ir adaptando os seus maiores diâmetros aos maiores diâmetros da pelve, ele tem que em determinados momentos, né, rodar dentro desse canal pélvico. Então, existe uma maneira da gente acompanhar se isso está acontecendo adequadamente. Então, existem alguns pontos de referência na pelve da mãe e na cabeça do bebê que a gente vai acompanhando, então, essa descida.
né? Em relação à pelve materna, nós temos o sacro e o pube, que são, né, elementos de crucial importância, as espinhas ciáticas, né, o arco púbico, né? Em relação, né, aqui de novo, né, sacro, pube, né, as espinhas ciáticas, né, e as eminências iliopectíneas, né? As linhas de orientação da cabeça do bebê, nós já vimos antes. Então, a sutura sagital e metópica, a linha facial e o sulco interglúteo. Nós vamos entender daqui a pouco o que cada uma delas significa. Então, aqui eu tenho, né, a sutura sagital, sutura sagito-metópica, né? Aqui eu tenho, né, a grande fontanela, né? Aqui eu tenho a linha facial, o sulco interglúteo e o acrômio, né? Então, são linhas de orientação importantes, dependendo da apresentação do bebê. A variedade de posição são uma relação entre os pontos de referência materno com os pontos de referência fetal. Então, à medida que o bebê vai descendo no canal de parto, eu vou relacionando esses pontos de referência, o púbio, o sacro, né, a espinha ciática, com pontos de referência na cabeça do bebê. O lambda, o bregma, a glabela, o mento, né, a crista sacrococcígea ou o acrômio. E aí, a nomenclatura dessa situação, ela vai englobar a situação, a apresentação, a posição e a variedade de posição do bebê no canal de parto. Então, aqui como eu estava falando, né? Na situação longitudinal, nas cefálicas fletidas, o ponto de referência é o lambda. E a linha de orientação é a sutura sagital. E a gente vai usar como simbologia a letra O de occipito. Já nas cefálicas defletidas de primeiro grau, que são as de bregma, bregmática, o ponto de referência vai ser o bregma, tá? E a linha de orientação, a sutura sagito-metópica. E aqui a gente vai usar a letra B de bregma. Nas cefálicas defletidas de segundo grau ou de fronte, o ponto de referência vai ser a glabela, o nariz. E a linha de orientação, a sutura metópica. E eu vou usar a letra N, de naso, nariz. Nas cefálicas defletidas de terceiro grau, ou seja, as de face, o ponto de referência é o mento. E a linha de orientação, a linha facial. E a letrinha que eu vou usar é o M, de mento. Já nas pélvicas, o ponto de referência é a crista sacrococcígea. E a linha de orientação é o sulco interglúteo. E a letrinha é o S de sacro. Já na situação transversa, apresentação córmica, o ponto de referência é o acrômio, tá? A escápula, a linha de orientação o gradil costal e a letra que eu uso é a A. Complicado? Pouquinho, né? Mas a gente vai entender. Bom, em relação à frequência, a situação longitudinal é a mais frequente, aparece em 99,5% dos casos. As cefálicas fletidas são as mais comuns, 95,5%. As defletidas aparecem em 1%, as pélvicas em 3% e as córmicas em 0,5%. Bom, as apresentações anormais, elas decorrem, né, de uma diminuição da atividade uterina, principalmente nas multíparas, de um volume uterino excessivo, como polidrâmio, né, presença de miomas, né, alterando a forma da cavidade, placentas de implantação baixa, malformações congênitas, não só do útero, como também do feto, como uma hidrocefalia, a gemelidade, né? Isso faz com que o feto, sempre almejando alcançar uma posição melhor e mais adequada dentro do útero, né? Loque a sua cabeça, né, no fundo do útero, ao invés de colocá-la no segmento. Então, aí a gente vai ter essas apresentações anormais, como as pélvicas, né, e as córnicas. Bem, então vamos treinar um pouquinho aqui essa nomenclatura. Então, olha só, essa cabecinha aqui, né, então eu tenho aqui uma situação longitudinal com apresentação cefálica fletida, tá? Dorso lateral esquerdo, né?
O occipito está à esquerda da mãe e anterior. Então, a nomenclatura é occipito, esquerda, anterior, OEA. Aqui, eu já tenho uma esquerda posterior. Então, O é P, esquerda posterior. Bom, nesse caso aqui, situação longitudinal, apresentação cefálica fletida, tá? Então, olha só, o meu occipito, né? Agora eu tenho um dorso direito, não mais esquerdo, tá? Então, é uma direita anterior, tá? E aqui uma direita posterior. E aí a gente vai seguindo aqui nesse disquinho, né? Nesse disquinho. Aqui eu tenho o occipito do lado esquerdo, dorso esquerdo, o occipito aqui, né? E a sutura sagital equidistante do púbio e do sacro. Então, aqui eu tenho uma esquerda transversa, né? E um quadro de sinclitismo, né? A sutura sagital está equidistante do púbio e do sacro. Occipito púbico e occipito sacro. Vale dizer que essas formas de apresentação da apresentação são importantíssimas, porque durante o mecanismo de parto, os bebês eles desprendem ou em occipito púbico ou em occipito sacro. Normalmente eles encaixam em transversa esquerda ou occipito anterior esquerda e rodam 90 ou 45 graus para nascerem em occipito púbico. Depois a gente vai entender melhor isso. Bacana, né? E aqui a gente tem um dorso direito. Aqui, gente, ó, um dorso, situação longitudinal, cefálico fletido, fletidão, dorso lateral esquerdo. Lembrando que o dorso direito ou esquerdo é sempre em relação ao lado direito ou esquerdo da mãe, E aqui a gente tem as várias posições. Olha só, aqui eu tenho um defletido, tá? Face, terceiro grau, olha que deflexão grandona, tá? Aqui eu tenho um pélvico, né? Pélvico. Esse aqui, entende? É um dorso anterior e esse é um dorso posterior, né? Aqui eu tenho, olha só, uma situação, né? Transversa, com feto córmico com a procedência de mão, Bem, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o mecanismo de parto. A gente tem que entender, tá, que nós temos o bebê dentro do útero, tá, e o canal de parto. Então eu preciso, entende, de um objeto, que é o feto, que vai estar dentro, né, do útero e do canal de parto e precisa de uma força que o impulsione para passar por esse canal de parto. Tá? Então, em relação ao mecanismo de parto, nós temos alguns tempos que são ditos principais e, acoplado a esse tempo principal, normalmente vem um ou dois tempos acessórios. Então, veja bem, o primeiro tempo principal do mecanismo de parto é a insinuação, que consiste na passagem, né, da cabeça do bebê ou da pelve, ou seja, a apresentação, né, fetal pelo estreito superior da bacia. Tá? Bom, como a gente já viu que a maior apresentação é a cefálica fletida, nós vamos falar sobre os tempos do mecanismo de parto das cefálicas fletidas, que são as apresentações mais comuns. Para acontecer, né, um bom encaixe desse polo cefálico, estreito superior, é necessário que ocorra um tempo acessório, que é a flexão. Então, o polo cefálico, ao entrar em contato com o estreito superior, ele vai sofrer uma flexão sobre o seu próprio eixo. Quando isso acontece, o diâmetro cefálico que penetra no estreito superior é o suboccipito bregmático, que é aquele menor diâmetro, de 9,5, e não o suboccipito frontal, de 10,5. Muito bem. O segundo tempo principal do mecanismo de parto é a descida, que é a passagem do feto pelos vários estreitos da bacia óssea. Então, ele penetra no estreito superior e vai descer até o inferior. E isso vai acontecendo sucessivamente, né, com os diâmetros biacromial e bitrocanteriano. Como é que ele faz para descer? Tá? Ele tem que fazer a rotação interna, que na verdade é a mudança de posição de diâmetros fetais que ocorre no interior dessa bacia. E para que ele possa descer do estreito superior para o inferior, ele tem que rodar. Tá? Esse movimento rotatório chama-se rotação interna. É o tempo acessório da descida.
E para que ocorra rotação interna, tá, é importante o assinclitismo. Então, o polo cefálico ele penetra na bacia com a sutura, né, no sentido do diâmetro transverso, ou esquerdo ou direito, e após descer, a sutura sagital vai estar no ântero posterior, ou púbico ou sacro. O terceiro tempo é o desprendimento. O desprendimento ele vem acompanhado da deflexão. Tá? Então, a deflexão nada mais é que após o desprendimento do polo cefálico, o feto ele gira automaticamente sobre o seu eixo, fazendo que o occipital que se desprendeu no sentido ântero-posterior gire para se colocar do mesmo lado que ele se encontrava na coluna cervical. Por quê? Ou então, esse tempo a gente chama de rotação externa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está girando a cabeça externamente, ele está girando internamente os ombros, as espádulas, tá? Então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê quarta.